Essa semana azedou completamente a relação do Arthur Lira com o Bolsonaro. Eles já não se falam há alguns dias e o Arthur Lira não responde ligações do Bolsonaro. Coisa tá feia entre os dois. Por quê? Porque uma das prioridades do Centrão que elegeu o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados era acabar com a mentalidade lavajatista no Ministério Público e no Poder Judiciário. Ok. Essa semana foi votada a PEC 5, que era uma PEC que ia mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público é formado quase que totalmente por pessoas que são colocadas ali pelos próprios procuradores. Então imagina procuradores julgando procuradores. É por isso que eles nunca são punidos por absolutamente nada. Por exemplo, o Deltan Dallagnol cometeu dezenas de crimes, que eu vou falar aqui mais tarde, e não foi punido por absolutamente nada. Só um procurador da Lava Jato até agora foi demitido, os outros nada. E essa lei ia mudar isso, ia fazer com que alguns representantes indicados pelo Congresso, vamos lembrar que o Congresso são deputados, senadores que são eleitos pelo povo, e um indicado pelo STF entrariam no Conselho Nacional do Ministério Público, no CNMP. E aí mudaria um pouco a composição e teria mais chance de que procuradores que cometessem crimes, perseguição, fossem punidos. Porém, o que acontece? O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada para ajudar o Arthur Lira nessa missão. E o Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, é do mesmo partido do Arthur Lira, ele é o presidente do Partido Progressista, ele não fez muitas ligações, ele não articulou muito para que essa PEC passasse. E o Arthur Lira sofreu uma derrota, a PEC não passou por 11 votos. O Arthur Lira, ele estava tão certo que a PEC ia passar, que ele fez mudanças em cima da hora no texto original, e ele colocou para votar não o texto original, mas um texto modificado, e a PEC não passou. O Arthur Lira tá possesso, porque para ele isso era uma coisa pessoal. Ele tinha a ambição pessoal de aprovar essa PEC para falar para os políticos, tá vendo? Eu consegui aqui, e agora quem perseguir alguém será punido pela primeira vez, isso vai começar a acontecer. E não aconteceu. E o Arthur Lira culpa o Bolsonaro por isso. A pessoa que ele mais culpa não são os deputados que traíram. Ele entende, o Arthur Lira, muitos deputados traíram. No próprio Partido Progressista foram mais de 10 traições. As traições que, se não acontecessem, o projeto teria passado, não passou por 11 votos. E aí, o Arthur Lira, ele não culpa quem traiu, ele culpa o Bolsonaro pelas traições, porque o governo Bolsonaro não articulou. E a coisa tá feia, tá bem feia. O Bolsonaro está se desesperando porque ele tenta falar com o Arthur Lira e o Arthur Lira não quer papo com ele. Os dois não brigaram, o Arthur Lira não é de discutir, de sair no bate-boca, mas a situação tá ruim. Eu vou explicar aqui sobre a PEC, sobre por que isso é questão pessoal para o Arthur Lira. Ele já prometeu vingança a todos os que votaram contra e os que fizeram com que a PEC não fosse aprovada. Foi uma humilhação muito grande para o Arthur Lira essa semana. Aliados do Rodrigo Maia começaram a fazer piada, a fazer chacota, isso chega nele. Ele vê os outros deputados o humilhando. Eu vou falar disso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair, nessa briga aí do Bolsonaro com o Arthur Lira, eu torço pra briga. Jogo gasolina na fogueira. Você também joga? Então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Olha, um segundo, não custa nada. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É só clicar e aí você tá fortalecendo a oposição ao desgoverno fascista. A gente faz oposição aqui todos os dias. Todos os dias. Não só aqui, tem no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as redes possíveis e também nas ruas. No fim do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som na cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Rodou lá em Biguaçu. Ou melhor assim, rodou em toda a cidade lá, ficou 4 horas rodando em Biguaçu. E olha que não é uma cidade tão grande, então rodou quase toda a cidade. Rodou até em frente à prefeitura, denunciando os crimes do Bolsonaro para que a população lá de uma cidade que deu mais de 80% dos votos ao demônio fique sabendo, escutar umas boas verdades. Agora vamos falar do Arthur Lira, mas olha, inscreva-se no canal quem quiser apoiar, porque a nossa resistência aqui é feita todos os dias. O que acontece? Teve a votação da PEC 5. A PEC 5 era um assunto primordial para o Arthur Lira, era a coisa pessoal dele. Assim como o Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara dos Deputados lá atrás, ele tinha alguns assuntos que eram pessoais para ele, era assim, questão pessoal que fosse aprovado. Por exemplo, o Rodrigo Maia, quando foi votar lembra de um pacote anticrime do Sérgio Moro? Era questão pessoal do Rodrigo Maia fatiar aquele pacote anticrime e tirar todas as emendas propostas pelo Sérgio Moro. E ele conseguiu. Não apenas conseguiu, ele impôs uma derrota de 418 votos ao Sérgio Moro. Não só uma derrota. Para quem não sabe, o presidente da Câmara dos Deputados, ele não precisa tomar parte nas votações. Ele pode ser o último a votar e desempatar apenas se houver empate. O Rodrigo Maia, sabendo que ia ganhar por 400 votos,
votos, ele desceu da presidência ali, da mesa da presidência, e foi votar, mesmo sem precisar. Para quê? Porque foi um ato simbólico para dizer, ó, estou aqui contra o Sérgio Moro. E ganhou, ele tirou o excludente de ilicitude que queria o Sérgio Moro, que ia permitir que policiais, que militares, enfim, matassem pessoas e dissessem, olha, eu estava nervoso, por isso que eu matei, e ficassem impunes. Caiu com mais de 400 votos, ó. Tá. Aí o Arthur Lira tinha essa questão pessoal da PEC, que também era uma questão contra o lavajatismo. Agora, eu usei esse exemplo do Rodrigo Maia por quê? Para você ver que quando é contra o lavajatismo, há mais de 400 votos na Câmara, só precisa saber articular. E olha que o Rodrigo Maia articulava sozinho, sem apoio do Bolsonaro, hein? O Arthur Lira, ele estava assim com o Bolsonaro até a votação da PEC. O que aconteceu? No dia da votação da PEC, o Arthur Lira, a oposição, os lavajatistas do Partido Novo, fizeram um requerimento para tentar adiar a votação. O requerimento foi derrubado por 344 votos. Aí o Arthur Lira pensou, pô, se 344 votos derrubaram o requerimento e querem que a votação seja hoje, então vai passar porque precisa só de 308 votos para passar. Qual foi a chacota que começaram a fazer com o Arthur Lira? Os aliados do Rodrigo Maia e o próprio Rodrigo Maia começaram a falar nos grupos de WhatsApp, olha, se no requerimento, antes da votação, eu ganhasse por 344 votos, com 344 votos, eu não colocaria para votar. Eu, Rodrigo Maia, jamais colocaria para votar, porque sempre na hora H 10% traem. 10% de 300 e pouco, são 34 votos, não vai passar, não vai passar. Ó, o que aconteceu? Aconteceu que não passou. Não passou. Muita gente traiu, gente no próprio Partido Progressista traiu, gente na esquerda também traiu, enfim, deu tudo errado e não passou. O Arthur Lira virou alvo de chacota. E aí, veja bem, já era uma questão pessoal para ele já estava extremamente irritado. Pessoas falaram que na sala do Arthur Lira eram gritos e gritos e gritos de que ele tava, de tão irritado que ele estava. Sérgio Moro começou a comemorar, Deltan Dallagnol começou a comemorar, todos aqueles bandidos da Lava Jato começaram a comemorar, enfim. E aí o Arthur Lira falou, ó, peraí. Por que não passou? Vamos ver aqui quem traiu. Vários no Partido Progressista, vários no PL, que é um partido de apoio da base do Bolsonaro, traíram em todos os partidos da base de apoio. Todos. Veja bem, uma grande briga na esquerda porque o PSOL votou contra. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas, pro Arthur Lira, o problema não era o PSOL, não era um, não era outro. O problema era o pessoal do Centrão que estava com ele e não esteve na hora da votação. O Arthur Lira já na hora falou, peraí, pra quem que eu vou direcionar o meu alvo? Ele direcionou para o Bolsonaro. Por quê? Quando há uma votação tão importante assim, veja bem, será prioridade, teve 297 votos, quer dizer, prioridade de grande maioria da Câmara, o Arthur Lira pensa, uma votação tão importante assim, o presidente da República tem que articular. Ele tem que chegar em deputado, se não o presidente, o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira. Tem que ligar para deputado e falar, ó, tem uma votação assim importante, tem que passar essa votação, viu? Se o deputado falar, ó, mas eu tenho dúvida, aí negocia para que vote sim. Tá, o Ciro Nogueira não fez ligações, o Arthur Lira começou a investigar e viu, peraí, o Bolsonaro não articulou em absolutamente nada. Até porque o Bolsonaro está tão ocupado com tantas denúncias de corrupção e com tanta desgraça acontecendo no governo, com Paulo Guedes e tudo mais, que o Bolsonaro talvez nem tivesse pensado nisso, mas o Ciro Nogueira podia estar pensando nisso. Mas a prioridade do Ciro Nogueira nas semanas anteriores, essa semana, semana passada, na última, era derrubar o Paulo Guedes, que tá numa fritura fogo alto. Tá, o Arthur Lira falou, não, isso não vai ficar assim e eu vou me vingar. Ele prometeu vingança contra todos os deputados que votaram contra. Muitos deputados, a gente acaba não sabendo que esse tipo de coisa não vai pra mídia, mas eles ganham emenda do governo só por estar no Centrão. A gente sabe do Bolsolão, o que chamam de orçamento paralelo e tudo mais, mas tem orçamento que nem é paralelo, que é emenda que o deputado quer mesmo, de uma maneira transparente. E o Arthur Lira falou, não vai chegar nada para esses que votaram não. Ele vai, nas próximas semanas, colocar o texto original em votação. Muita gente está falando, olha, não passou porque tinha o texto original da PEC, que ia mudar, ia fazer com que procuradores pudessem ser finalmente punidos, mas o Arthur Lira, achando que ia ganhar, ele modificou muita coisa, mas ele modificou muita coisa na PEC, e aí alguns deputados que votariam sim para o texto original, a PEC foi escrita por um deputado do PT, pelo Paulo Teixeira, do PT. Muitos deputados que votariam sim na PEC escrita pelo Paulo Teixeira, redigida por ele, relatada por ele, votaram não porque o Arthur Lira fez várias mudanças. Ele chegou a fazer algumas mudanças que alguns deputados que votaram não sabiam nem quais mudanças tinham sido feitas. Então, muita gente culpa o Arthur Lira, mas ele já estava bravo, aí ele começou a sofrer chacota de vários deputados que são aliados dele,
deputados que votaram nele para presidente da Câmara e que estão sempre com ele, e ele começou a culpar o Bolsonaro. Então azedou completamente. O Arthur Lira promete alguma vingança contra o Bolsonaro. Eu não sei qual. Você vai falar, Thiago, então ele vai colocar o impeachment do Bolsonaro. Eu acho difícil. Acho que só se a maionese desandar, mas o Bolsonaro não é tonto. Ele vai lá rastejar pro Arthur Lira já, porque a gente sabe que quem manda no Brasil hoje são Arthur Lira e Ciro Nogueira. Mas até dentro do Partido Progressista a coisa ficou feia. O Bolsonaro ele estava para se filiar ao Partido Progressista, isso estava para ser anunciado na semana passada, mas começou a ter uma briga do Paulo Guedes com o Ciro Nogueira e com alguns ministros políticos do governo Bolsonaro, que são a Flávia Arruda e alguns outros, e agora, com isso da PEC 5, o Arthur Lira também está se indispondo com o Bolsonaro. O Ciro Nogueira também se indispôs com o Bolsonaro porque ele manteve o Guedes. O Ciro Nogueira chegou até a ligar para banqueiros e tudo mais para perguntar quem poderia ser o novo ministro da Economia. Eles já estavam dando o Guedes como certa a saída do Guedes. E o Bolsonaro manteve o Guedes. A coisa tá ruim do Bolsonaro com o Ciro Nogueira e com o Arthur Lira, por motivos diferentes. E do Arthur Lira com o Ciro Nogueira também. Olha só, tá todo mundo brigando, tá uma briga danada no governo, briga entre ministros. Vamos lembrar que o Guedes, ontem, no pronunciamento, na live que ele fez ao lado do Bolsonaro, ele falou, na frente do Bolsonaro, olha, os outros ministros já estavam até sondando banqueiros, quem seria o meu substituto, ligaram até pro Mansueto. Mansueto é um outro economista do BTG Pactual. Guedes também, um dos fundadores do BTG Pactual. Me ligaram até para perguntar se o Mansueto poderia ser meu ministro. Tudo mais. O Guedes estava pedindo a cabeça de ministros do Bolsonaro, dizendo que eles estavam conspirando contra ele, ao lado do Bolsonaro, que não fez nada. Não defendeu os ministros e ficou do lado do Guedes. O Ciro Nogueira tá uma fera. O Arthur Lira tá uma fera. Com isso, que ele também queria derrubar o Guedes, e com o lance da PEC. Então tá ruim. Tá bem ruim o clima lá em Brasília, o clima no Palácio do Planalto e na esplanada dos ministérios. Eu nunca vi um governo com tanta briga interna. Eu só vi briga interna assim em governo, mas ainda assim não entre os próprios ministros. Quando a Dilma tava para cair, aí era uma briga no centrão, com todo mundo brigando com todo mundo, mas entre os próprios ministros era um governo coeso. Agora não. O Bolsonaro nem com os próprios ministros ele consegue um governo coeso. E sobre a PEC 5, tem uma coisa, muita gente falou, olha, mas aí ia dar pro Congresso Nacional, para os políticos, o controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse foi o argumento da Rede Globo e do antagonista. Vamos lembrar que o antagonista assim, especialista em fazer assim, distorcer a verdade, bater na verdade, estraçalhar a verdade para convencer as pessoas de alguma coisa. O antagonista é o canal oficial da Lava Jato. E aí, veja bem, eles falavam isso, só que de 17 membros, 5 seriam indicados pelo Congresso, 4 pelo Congresso, 1 pelo STF, que seria avalizado pelo Congresso. Quer dizer, 4 pelo Congresso, 1 pelo STF. Isso é aparelhar? Os outros 12 ainda seriam 2 indicados pela OAB e o resto pelo Ministério Público. Só para você ter ideia. E um é o Procurador-Geral da República. Ou seja, não ia aparelhar porcaria nenhuma, ia simplesmente democratizar, ou seja, em vez de procuradores que fizeram concurso público, que ninguém nunca os elegeu para porcaria nenhuma, indicarem quem vão os julgar e continuar esse corporativismo sujo e maldito, ia ter pelo menos alguns representantes do Congresso que foi eleito pelo povo. Você pode não gostar do Congresso, assim como eu não gosto, mas quem votou no Congresso foi o povo. Quem votou nos atuais representantes do Conselho Nacional do Ministério Público? Aqueles que adiaram 43 vezes o julgamento do Dallagnol até prescrever o crime. Quem votou neles? Ninguém. Ninguém votou em nenhum deles. São todos corporativistas, um protegendo ao outro. E foi uma luta política para que tivesse agora uma maioria anti-lavajatista lá. E mesmo assim não é uma maioria muito absoluta que dá para garantir que alguém vai ser punido com rapidez. Ou seja, isso ia mudar e ia fazer com que eles pudessem ser punidos finalmente. Na esquerda deu uma briga muito grande porque o PSOL votou contra. Eu acho uma vergonha votar contra uma PEC que ia fazer com que procuradores que foram claramente financiados e treinados pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, para dar um golpe de Estado e fazer uma das economias mais emergentes do mundo, que era o Brasil, que já estava despontando como a 5ª maior economia do mundo e que estava começando a incomodar os países ricos, essa economia sofresse um golpe de Estado e voltasse a ser um país onde há mais de 100 milhões de pessoas passando fome, com um governo fascista, e o principal candidato que poderia evitar isso foi preso sem provas. E aí vem o PSOL, que diz que luta contra o imperialismo, e
Todos os deputados do PSOL, exceto a Samia Bonfim, que estava de licença maternidade, mas se não tivesse também votaria, porque o PSOL, a bancada fechou questão contra, todos votaram contra. Votaram, e veja bem, a coisa foi tão escancarada que até o Sérgio Moro ficou retweetando, ou seja, compartilhando posts do PSOL e comemorando, parabéns, obrigado PSOL. Olha só a traição. Eu queria ver se fosse alguém do PSOL que ficasse 580 dias preso sem prova, se eles votariam todos contra. Eu queria ver. O mesmo partido que estava lá nas manifestações de 2013, agora caiu a máscara de muita gente. Eles dizem, eu só não vou criticar aqui, descer a lenha, porque alguns deputados estão dizendo, e aí eu não sei se vai ser ou não, que quando votarem o texto original eles vão votar a favor. Vamos ver, porque faltaram 11 votos. 11 votos são os 9 do PSOL, mais o Freixo, que era do PSOL, mais o Molon, que é de esquerda, não é do PSOL, mas 11 votos, pra você ter ideia. Ou 11 votos são os que traíram o Arthur Lira, só que o Arthur Lira vai se vingar feio desses deputados, e ele tá já conjecturando, tá aqui pensando como é que ele vai se vingar do Jair Bolsonaro. Se a situação não melhorar entre Bolsonaro, Ciro Nogueira e Arthur Lira, você vai começar a ver Lira e Ciro Nogueira trocando farpas um com o outro e os dois com o Bolsonaro. E a filiação do Bolsonaro ao Partido Progressista já subiu no telhado. O Lira falou, se o Bolsonaro tentar se filiar hoje, eu vou criar problema. Eu crio problema, eu não quero que o Bolsonaro se filie aqui hoje. Claro, o Bolsonaro pode rastejar, a situação pode mudar em uma semana, em 2 semanas, pode. Mas olha, pela habilidade que o Bolsonaro tem em lidar com os problemas, eu não sei não. Eu realmente não sei não, viu? Ó, vou mostrar aqui o carro de som, denunciando lá o Bolsonaro em Biguaçu. Um grito na garganta é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Então Brasil. Tá aqui um trecho, aqui já tá com quase 17 minutos, então não vou mostrar outro, eu mostro no próximo vídeo mais trecho. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais, e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou!